meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Diego Brito. Estamos aqui de volta com o nosso curso de resolução de questões para a primeira fase do OAB, de Direito Constitucional. Hoje a gente separou aqui umas questões de controle de constitucionalidade, tá? Uma matéria que cai muito, uma matéria super importante, uma matéria que é um pouco extensa. Então eu separei aqui o que eu achei mais importante, o que tem maior chance de cair, tá? Com base nas provas antigas, e vou tentar passar um pouquinho para vocês aí, né, um pouquinho de conhecimento para vocês mandarem bem na hora da prova. Beleza? Então, vamos lá. Já começando direto aqui, primeira questão que eu separei, questão de 2009. No que concerne ao controle de constitucionalidade, assinale a opção correta. Então, aqui, o que a gente precisa saber, antes de mais nada, né? Noçãozinha básica de controle de constitucionalidade. Então, controle de constitucionalidade de constitucionalidade a gente tem dois tipos, correto? Primeiro, abstrato ou concentrado, tá? Que esse aqui, a doutrina fala que é o sistema austríaco, surgiu lá na Áustria, tá? Lá no século XIX. Então, como que a doutrina conceitua esse controle de constitucionalidade abstrato ou concentrado, tá? Então, nele é um controle de constitucionalidade de um ato normativo, tá? Por que ele é abstrato? Porque ele não tem relação direta com nenhum caso concreto, tá? É uma explicação meio redundante, mas é importante que a gente saiba, tá? É abstrato exatamente por isso, porque você vai atacar exatamente a lei ou o ato normativo. É isso que vai ser o objeto principal da ação, tá? E por que ele é concentrado? Tá? Porque ele geralmente não, a competência, né, para essa ação, para esse tipo de controle, ele é de um órgão específico. Tá? Então, no nosso caso aqui, né, no caso do Brasil, se o controle de constitucionalidade tiver como base, como parâmetro, a Constituição Federal, o órgão que vai ser competente vai ser o STF, certo? Se, né, esse parâmetro for a Constituição estadual, será o Tribunal de Justiça do respectivo estado. Tá bom? Aqui, então, eu fiz um resuminho, tá? Que são as principais noções aí. Então, controle de constitucionalidade abstrato ou concentrado, sistema austríaco. O objeto da ação é exclusivamente um ato normativo. Então, ato normativo, não tendo relação direta com nenhum caso concreto. Aqui, ato normativo engloba a lei também, tá bom? Lei ou emenda à Constituição. O processo é tido por objetivo, também é super importante a gente saber, tá? A doutrina diz, a jurisprudência diz que nos processos que envolvam controle de constitucionalidade, tá? Controle concentrado de constitucionalidade, o processo é objetivo. O que é o processo objetivo? Porque não existe uma lide, então as partes perdem importância, né? A lide aqui, a gente né, remete àquela noçãozinha lá do direito processual civil, correto? Que é o quê? É quando tem uma pretensão resistida, né? Então, assim, não tem um conflito concreto, tá? Então, por isso que as partes não são tão importantes. Depois e dessa noção básica, advém várias consequências que a gente vai ver nessa aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá. A inconstitucionalidade de determinado ato normativo é o próprio pedido. Tá? Então, o pedido principal da ação é esse, é declarar uma norma constitucional ou inconstitucional. Tá? E, por último, é isso, né, que eu tinha falado no começo, o controle é feito através de um único órgão judicial. Beleza? Qual que é o segundo tipo? O controle de constitucionalidade concreto ou difuso. Esse, sim, é o sistema norte-americano. Tá? A gente vai ver na questão a origem, vou guardar um pouquinho para falar para vocês, mas o que a gente precisa saber, tá? Que o objeto dessa ação é algum bem da vida, é uma ação comum, tá? Porém, para você conseguir alcançar esse bem, né, conseguir ter essa sua pretensão satisfeita, você necessita fazer esse exame constitucional de uma norma, tá? De forma a de fundamentar a concessão desse pedido. Beleza? Então,
Por isso que eu disse aqui que a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de determinado ato normativo é a causa de pedir, tá, do pedido. Então, é a causa de pedir da ação, que exatamente é o fundamento, tá, para você conseguir esse provimento judicial. Tá? E é por isso que o processo, nesse caso, é subjetivo, que é o processo comum. Tá bom? E, por último, tá, que ele é difuso, ou seja, ele é espalhado, o controle é feito por qualquer órgão judicial. Tá bom? Qualquer juiz pode fazer. Tá? Então, beleza. Vamos lá agora. Vamos retornar para a questão já sabendo dessas noções básicas. No que concerne ao controle de constitucionalidade, assinale a opção correta. O controle concentrado, que a gente acabou de ver, é o sistema austríaco. Então, aqui a gente já tem que lembrar disso. O controle concentrado de constitucionalidade origina-se do direito norte-americano. Já está errado, tá? Tendo sido empregado. Então, aqui, o que estaria certo? O controle difuso de constitucionalidade origina-se do direito norte-americano, tendo sido empregado pela primeira vez no famoso caso Marbury versus Madison em 1803. Tá? Então, isso aqui é bom a gente lembrar. O controle difuso de constitucionalidade origina-se do direito norte-americano, tendo sido empregado pela primeira vez no famoso caso Marbury versus Madison em 1803. Beleza? Então, essa está errada. Letra B. O controle concentrado de constitucionalidade permite que qualquer juiz ou tribunal declare a inconstitucionalidade de norma incompatível com a Constituição. Controle concentrado. Se é concentrado, não pode ser qualquer juiz ou tribunal. Correto? Teria que ser aqui o difuso. Então, essa aqui também está errada. Você vê que são questões que elas não são difíceis. Basta a gente ter, né, as bases da matéria e prestar atenção na hora de fazer a provinha. Beleza? Então vamos lá, mais uma. Letra C. Controle de constitucionalidade consiste na verificação da compatibilidade de qualquer norma infraconstitucional com a Constituição Federal. É qualquer norma? Não é. É qualquer ato normativo ou lei. Tá? Então aqui sim teria uma pegadinha, tá? Que a gente teria que prestar atenção na hora da prova. Não é qualquer norma. Tá? Qualquer norma, por exemplo, a gente pode falar de um regulamento que disciplina uma lei. Tá? Isso daí, por exemplo, não cabe controle de constitucionalidade. Tá? E é entendido como uma norma. Tá? Ou uma portaria. Então a gente precisa ficar esperto com isso na hora da prova. Letra D. Entre os pressupostos do controle de constitucionalidade, destacam-se a supremacia da Constituição Federal e a rigidez constitucional. Perfeito. Essa aqui que é a correta. Tá? O que é a supremacia da Constituição? Né? Que é a noção básica, né, do controle de constitucionalidade, é exatamente essa. Né? Que a Constituição está no topo do ordenamento jurídico, tá? Supremacia da Constituição é exatamente isso, e que todos os atos normativos inferiores, tá? Estou fazendo exatamente isso aqui, esse triângulo, para remeter aquele triângulo de Kelsen, que a gente com certeza já viu isso daí no comecinho da faculdade. Tá? Então, no topo da pirâmide está a Constituição e todas as normas inferiores elas têm que respeitar a Constituição. Exatamente essa é a noção de supremacia da Constituição Federal. Tá? Muito embora, né, aqui caiba dizer, que essa noção de supremacia da Constituição surgiu nos Estados Unidos, né, no comecinho do século XIX, antes, tá, dessa pirâmide de Kelsen, tá, que foi mais para o final do século XIX e início do século XX, que aí sim se remete ao sistema austríaco. Tá bom? E a rigidez constitucional também é uma noção básica, isso também remete àquela aulinha nossa de classificação das constituições. Tá? Se a Constituição não for rígida, o que é a Constituição rígida? Né? Se para alterar essa Constituição, né, a própria Constituição demanda, melhor, deixa eu organizar aqui o pensamento para vocês. Constituição rígida é aquela que a Constituição, para ser alterada, necessita de um procedimento mais dificultoso, tá, do que de uma lei comum, de uma lei ordinária, de uma lei complementar. Beleza? Sabendo disso, a rigidez constitucional, o que é? Exatamente isso. Uma lei, é quase uma decorrência da supremacia da Constituição. Uma lei infraconstitucional, tá, ela precisa respeitar a Constituição, ela não pode alterar a Constituição. Certo? Então, o procedimento de alteração da Constituição e
das normas infraconstitucionais, eles são diferentes. Da Constituição ele é mais dificultoso. Isso caracteriza a rigidez constitucional. E isso é sim um pressuposto para ter esse controle de constitucionalidade. Tá? Por quê? Porque se fosse o mesmo procedimento, para alterar a Constituição seria o mesmo procedimento para alteração da legislação. Correto? E eu poderia pegar, não teria esse parâmetro de controle de constitucionalidade, sendo que a legislação poderia, a grosso modo, da mesma forma que alteraria ou criaria uma legislação, eu alteraria a Constituição. Então, perderia esse parâmetro. Tá? É isso que a doutrina diz. Então, esses sim são dois pressupostos importantes para o controle de constitucionalidade, tanto a supremacia da Constituição quanto a rigidez constitucional. Beleza? Então, beleza. Bora lá. Questãozinha de 2011. Não pode ser objeto da ação direta de inconstitucionalidade, que também, entrando um pouquinho na matéria, o que é importante a gente saber? Tá? Não é objeto dessa questão, mas super importante, vira e mexe cai. Legitimados para propor a DIN. Tá? Isso aqui eu coloquei a DIN, mas a gente vai ver que é praticamente para todos os instrumentos de controle de constitucionalidade, são os mesmos legitimados. Tá? Então a doutrina divide em dois tipos, tá? Os universais e os especiais. Por que os especiais? Porque esses daqui eles precisam demonstrar pertinência temática. Importante a gente lembrar desse termo, tá? Pertinência temática. Então, começando pelos universais. Quais são? Tá? Quem pode ingressar com ação direta de inconstitucionalidade? O presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara, tá? O Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB e partido político com representação no Congresso Nacional. Beleza? Esses são os universais. Eles podem entrar sem necessidade de comprovar nenhuma pertinência temática, tá? Com o objeto da ação. Beleza? O segundo tipo, os especiais. Quais são? Mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa, no caso do Distrito Federal, tá? Governador e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Tá? Então, essas pessoas jurídicas ou pessoa física também pode ingressar com a ação de controle de constitucionalidade, porém tem que comprovar a pertinência temática. Tá bom? Objeto da DIN, isso aqui também é super importante, é objeto daquela questão lá, tá? Pulei aqui, mas a gente já vai voltar. O que pode? Tá? Tranquilo. Então, tudo que está previsto lá, né, do artigo 56, se não me engano, da Constituição, que fala dos tipos de legislação, só confirmar aqui para vocês. Aqui. Minto. 59. Tá? Então, tudo que está previsto no artigo 59 pode ingressar com, meio que pacífico na doutrina, que pode ser objeto de ação de controle de constitucionalidade. Tá? Então, o que pode? Emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo, resolução. Isso é o que está previsto no artigo 69. O que a gente tem que saber também? Tratado internacional pode, tá? Lei orçamentária, ficar esperto quem está fazendo questão um pouco mais antiga. Tá? Antes, o STF tinha a ideia que, tinha o entendimento que, por ser um ato concreto, era essa que era o entendimento. Tá? A lei orçamentária não poderia ser objeto de ADIM, tá? Mas isso foi alterado, tá bom? Já faz até um tempinho, porém, se não me engano, foi 2009. Porém, é importante que a gente saiba que hoje prevalece que as leis orçamentárias podem sim ser objeto de controle de constitucionalidade, tá bom? Coloquei aqui outros atos normativos federais ou estaduais, tá? O que a gente tem que entender como ato normativo? Aqui, ato dotado de abstração, impessoalidade e generalidade, tá? É importante decorar esses três termos, tá? Abstração, impessoalidade e generalidade, tá bom? E por fim, aqui eu coloquei também lei estadual, tá? Lei estadual pode ser objeto da DIN, beleza? O que não pode? Súmula não pode, vinculante ou não. Importante saber disso, tá? Vinculante ou não, não pode, tá?
que mais? Normas constitucionais originárias. O que são as normas constitucionais originárias? Aquelas normas que vieram no bojo da Constituição de 88, tá? Que não ingressaram na Constituição por meio de emenda constitucional. Tá? Para elas não cabe controle de constitucionalidade. Super importante saber disso. Tá? É mais, ato normativo já revogado ou de eficácia exaurida. Tá? Então, se já foi revogado, se já perdeu a sua eficácia, também não cabe. O que mais? Leis ou atos normativos anteriores à Constituição. Não cabe a DIN, isso aqui cabe o quê? A DPF. Importante a gente saber, assim como lei municipal, tá? Esses dois aqui, a DPF. Vou colocar aqui, a gente ainda vai ver, mas já vou adiantar para vocês, tá? E que mais? E regulamentos do Poder Executivo, tá? Em regra. Por quê? Regulamentos do Poder Executivo é basicamente, né, que eu quis dizer aqui, são aqueles regulamentos que disciplinam a aplicação de uma lei. Isso é super normal, tá? O que a doutrina diz? Que esses regulamentos, na verdade, por disciplinarem uma lei, eles sofrem controle de legalidade, tá? E não de constitucionalidade. Beleza? Por que eu coloquei em regra? Tá? Em regra, porque a própria Constituição prevê a figura do regulamento autônomo, regulamento executivo autônomo, tá? Artigo 84, se eu não me engano, e nesse caso específico, a doutrina fala que caberia controle de constitucionalidade, tá bom? Mas geralmente quando fala regulamento do Poder Executivo, está dizendo no regulamento que disciplina a lei, tá? Então, sabendo disso, vamos voltar para a questão que a gente vai ver que é bem facinho. Não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Decreto que promulga tratado? A gente viu que pode. Decreto legislativo que aprova tratado? Pode. Resolução? Pode, está previsto lá no artigo 59. E súmula vinculante? Não pode. Tá? Súmula vinculante, na própria lei da súmula vinculante, tem lá o procedimento de alteração ou criação, alteração e próprio cancelamento de súmula vinculante. Então, por ter, né, um procedimento específico, tá, a doutrina é praticamente uníssona em falar que não cabe, tá, controle de constitucionalidade da súmula vinculante. Beleza? Bora lá. Questão 3. 2008. Assinale a opção incorreta com relação à arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a nossa DPF que eu acabei de falar. Que também fiz um esqueminha para facilitar para a gente, tá? Então a DPF, legitimados, igual a DIN, com as mesmas, com as mesmas restrições, com os mesmos dois tipos, tá? São lá os legitimados universais, tá? E os especiais, que precisam comprovar a pertinência temática, tá bom? Para a gente não perder tempo, já vou remeter para vocês lá, para não ter que ficar repetindo aqui, tá? Objeto. Aqui, o que é o principal que a gente precisa saber? Eu também já falei. Leis municipais e leis anteriores à Constituição, tá? Leis federais, estaduais e municipais. Esse é o principal, tá? O que mais também que pode ser objeto de ADPF? Qualquer ato do poder público, normativo ou não, tá? Que provoque ou possa provocar lesão a preceito fundamental. E aí vem aquela dúvida, o que é preceito fundamental? Importante a gente saber, até hoje, tá? Não há lei nem jurisprudência dizendo o que é preceito fundamental, tá bom? Por isso eu coloquei aqui, de acordo com a doutrina, são preceitos fundamentais. Os princípios fundamentais da Constituição, eles não estão previstos só no artigo 1º, 3º, 4º, tá? Dá para falar que eles estão previstos na Constituição inteira, tá bom? Porém, por serem fundamentais, não vai cair isso na prova de vocês, mas é a base, né, do Estado brasileiro, tá? Então, com certeza, está lá a dignidade da pessoa humana, solidariedade, representatividade, cidadania, isso aí com certeza estaria nesse rol, tá? Mas podem ficar tranquilo que dificilmente vai cair isso para vocês. O que mais que são preceitos fundamentais? Os princípios constitucionais sensíveis, do artigo 34, inciso 7, que são aqueles princípios que autorizam, né, o pedido de intervenção pelo Procurador-Geral da República, tá? Isso aqui também a gente vai ver ainda. Princípios constitucionais da administração pública, que eles estão, né, em regra no caput do artigo 37, também no artigo 37 ali você consegue extrair algumas coisas, tá? O clássico LIMP,
né? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá? Também dá para a gente dizer que a economicidade seria um princípio constitucional da administração pública, tá? Mas, em regra, são esses 5 que estão no caput do artigo 37. As cláusulas pétreas, tá? Do artigo 60, parágrafo 4º, que também a gente já viu em outras aulas, e os princípios gerais da atividade econômica, tá? Do artigo 170, que a gente ainda vai ver mais um pouquinho para frente. Então, esses, né, seriam os preceitos fundamentais que a doutrina elenca, tá? Característica principal da DPF, subsidiariedade, tá? Isso daqui super importante, tá? Tanto quanto falar que cabe para lei municipal ou lei anterior à Constituição, tá? Se eu pudesse elencar 3 coisas que você tem que saber da DPF, são essas 3 coisas, tá? O que é isso? O que é a subsidiariedade? Ela só é cabível, a DPF só é cabível quando não existir nenhum outro meio, tá, eficaz para sanar a lesividade que ela quer combater, tá bom? Subsidiariedade. Lembra essa palavrinha que com certeza, se cair a DPF, a chance de cair pelo menos alguma assertiva falando disso é grande. Tá bom? Então vamos lá. Retornando aqui. Assinale a opção incorreta com relação a DPF. As decisões de mérito em a DPF possuem efeito vinculante. Aqui a gente vai ver ainda os efeitos das decisões de mérito das ações de controle de constitucionalidade, mas já dá para dizer de antemão, né, que todas elas têm efeito vinculante, tá bom? Mesmo porque senão não teria lógica, né? Pode ter uma ação de controle concentrado, né, no órgão superior, né, da esfera do judiciário, que é o STF, que é o Supremo, e se esse efeito não fosse vinculante, valeria do quê? Né? Aí não seria um controle concentrado, correto? Seria um controle difuso. Mas a gente vai ver isso ainda, vai ter uma questãozinha só sobre os efeitos da decisão, tá? Questão B. A DPF não será admitida quando houver outro meio eficaz para sanar a lesividade. Correto. A gente está atrás da incorreta, tá, gente? Relembrando aqui. Tá? Acabei de falar, é a tal da subsidiariedade. Cabe reclamação ao STF quando for descumprida uma decisão tomada em ADPF. Também a gente vai ver o Instituto da Reclamação, né? Mas a reclamação é exatamente aquele remédio constitucional previsto para resguardar a competência dos tribunais. Então, um dos exemplos clássicos, né, do cabimento da reclamação é exatamente descumprimento, tá, de decisão emanada em qualquer ação de controle concentrado de constitucionalidade. Beleza? E por último, letra D, qualquer cidadão pode propor ADPF. Com certeza a gente acertaria essa daqui. Tá? A gente sabe que não é qualquer cidadão, são o rol, né, dos legitimados para ingressar com a DPF é igualzinho da DIN, né? Se existe um rol, não pode ser qualquer cidadão, correto? A gente já lembraria disso na hora da prova e com certeza acertaria. Então, a opção incorreta é a D. Beleza? Então, mais uma. Questão de 2008. Com relação ao controle de constitucionalidade no direito brasileiro, assinale a opção incorreta. Vamos ver o que eu separei aqui para vocês. Outro tipo de ação de controle de constitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade, ADC. Legitimados, igual a DIN, tá vendo? Decorou uma, vai decorar todas. Legitimado não pode errar na hora da prova. Tá bom? Objeto, para que serve? Melhor, qual que é o objetivo, né, da ADC? Qual que é a finalidade que eu separei aqui? Tá? Toda norma constitucional ela tem uma presunção relativa de constitucionalidade. Perdão, toda norma infraconstitucional e as normas também inseridas por meio de emenda constitucional, ela tem uma presunção relativa de constitucionalidade, ou seja, elas são constitucionais até que se prove o contrário. Beleza? Sabendo disso, qual que é a finalidade da ADC? É exatamente transformar essa presunção relativa em presunção absoluta. Tá? Então, assim, a partir do momento que foi julgada procedente uma ADC, ninguém mais vai poder questionar se aquela norma objeto da ADC é ou não constitucional. Tá? Se a ADC for julgada procedente, a norma será constitucional. Se ela for julgada improcedente, a norma será inconstitucional. E acabou. Tá? Requisito
Perdão, voltando, objeto. Lei ou ato normativo federal, super importante, tá? Se pudesse elencar uma coisa só da ADC, com certeza seria isso, tá? Não cabe para lei estadual, gente, não cabe, tá? Isso cai muito, tá? Então, o objeto da ADC é lei ou ato normativo federal, apenas federal, tá? Diferente da ADIM, tá? Diferente da DPF. E requisito essencial, existência de controvérsia judicial relevante sobre determinada lei ou ato normativo federal. O que é essa controvérsia relevante? A doutrina e a jurisprudência ainda não delimitaram, tá? Mas o que a gente tem que saber aqui? Que não basta uma, duas decisões declarando, por exemplo, essa norma inconstitucional. Decisões, obviamente, teriam que ser dadas, né, num controle difuso, tá? Porque se fosse no controle concentrado, bastaria uma decisão. Então, se tiver essa controvérsia, tá? Não sei, a partir de 3, 4, já dá para falar que ela é relevante, principalmente dependendo, né, da norma, e já daria para ingressar com essa ADC lá no STF para tentar um provimento para dizer que essa norma é constitucional e ninguém pode dizer o contrário. Tá bom? Então vamos lá. Opa, apertei o contrário aqui. Então, questão 4. Vamos procurar a opção incorreta. A jurisprudência do STF entende que, nas ações diretas de inconstitucionalidade, o advogado-geral da União não está obrigado a fazer defesa do ato questionado, especialmente se o STF já tiver se manifestado pela inconstitucionalidade. Isso aqui está correto, tá, gente? Importante a gente saber apenas que quem defende, né, em regra, a constitucionalidade perante o STF, correto? É o AGU, é o advogado-geral da União. Compete a ele. Porém, tá? A jurisprudência do STF já disse isso, não está na lei, tá? Que se o STF já tivesse manifestado pela inconstitucionalidade, o AGU pode abrir mão dessa defesa do ato impugnado, tá bom? Letra B, a ação declaratória de... Relembrando que a gente está buscando a incorreta, tá? Essa aqui então está correta. Letra B, a ação declaratória de constitucionalidade só é cabível quando ficar demonstrada a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação. Perfeito. Né, requisito essencial que eu acabei de mostrar para vocês lá, para a ADC. Letra C, pode ser objeto da ação direta de inconstitucionalidade o decreto legislativo aprovado pelo Congresso Nacional com o escopo de sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Bom, gente, desculpa, tá incorreta. Essa aqui está correta. Retornando. Letra C. A letra B está correta, tá? Tá buscando a incorreta. Perdão. Letra C. Pode ser objeto da ação direta de inconstitucionalidade o decreto legislativo, a gente viu lá que o decreto legislativo pode ser objeto de ADIM, aprovado pelo Congresso Nacional com o escopo de sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Corretíssimo. Isso aqui também está correto, relembrando que a gente precisa da incorreta. Então, por exclusão, deve ser a D. Vamos ver. O que está errado na D? O governador de um Estado ou Assembleia Legislativa que impugna ato normativo de outro Estado não tem necessidade de demonstrar a relação de pertinência da pretendida declaração de inconstitucionalidade da lei. Não tem, gente. Governador, relembrando, governador e mesa da Assembleia Legislativa, eles podem ingressar com ação de controle de constitucionalidade? Podem. Correto? A gente lembrou lá. Né? Eles são legitimados especiais. E por que eles são especiais? Exatamente porque eles precisam demonstrar essa relação de pertinência. Lembram? Então, era isso aqui que a questão estava pedindo. O governador de um Estado ou Assembleia Legislativa que impugna ato normativo de outro Estado não tem necessidade? Tem necessidade, então esse não está errado. Tá? Tem necessidade de demonstrar a relação de pertinência da pretendida declaração de inconstitucionalidade da lei. Beleza? Vocês veem que não seria tão difícil essa questãozinha. Tá pedindo a incorreta, depois dessa aula, com certeza, a gente acertaria. Beleza? Bom, daqui a pouco eu volto. Essa questãozinha quinta aqui não vai dar tempo de a gente ver nessa aula. Na próxima aula a gente retoma com mais um pouquinho de controle de constitucionalidade. Tá bom? Grande abraço.